Então, vamos dar início à nossa palestra de hoje, é Buscai e Achareis, e a nossa companheira Maria Rufina vai nos conduzir nessa reflexão. Boa noite a todos. O tema de hoje é um tema que eu particularmente adoro falar, porque é um tema suave, que é uma busca muito nossa, muito pessoal, cada um do seu jeito, a sua maneira. A nossa reflexão de hoje, ela está toda baseada no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Antes de entrarmos propriamente nos textos evangélicos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma metáfora. Uma história, um sábio e o seu grupo de alunos. Esse professor gostava de sair em caminhada com os alunos e observar as cenas do cotidiano, para depois discutirem, reflexionarem. E eis que eles pegaram um caminho, uma estrada muito acidentada, tortuosa, cheia de pedregulhos, de atoleiro. Começaram a caminhar e logo se depararam com um carro atolado no lamaçal. O motorista estava ajoelhado, orando fervorosamente por ajuda, extremamente compenetrado. O sábio não fez nenhuma menção para que os seus discípulos parassem e socorressem aquele senhor. Acenou para que continuassem caminhando e passassem ao largo. Mais alguns quilômetros de caminhada, na curva da estrada, outro carro atolado, em idêntica situação. Nesse carro, o motorista estava suado, sujo, rasgado, fazendo força em vão. Sozinho, ele não iria conseguir tirar o carro do atoleiro, mas ele estava tentando. Esbravejava, algum xingamento, chutava o pneu, mas estava lá, fazendo todo o esforço possível para tirar o carro do atoleiro. Aí, o mestre fez sinal para os alunos ajudarem aquele motorista, aquele condutor, a tirar o carro do atoleiro. Foi lá o grupo, todos conseguiram rapidinho tirar o carro do atoleiro, e o motorista, feliz da vida, entrou no veículo, agradeceu ao grupo e seguiu seu caminho. Os alunos, muito curiosos, nem sequer esperaram o retorno para o ambiente de estudos. Ali mesmo já perguntaram ao mestre: mestre, não estamos entendendo. O primeiro carro, aquele motorista, rezava tão contritamente, tão fervorosamente, e o senhor passou ao largo, nem sequer nos deixou ajudar. Esse segundo que estava gritando, esbravejando, mereceu a nossa ajuda. Aí o mestre responde: essa é a lição que eu gostaria que vocês refletissem. Precisamos orar, precisamos pedir, mas é essencial que façamos a nossa parte. Somente orar com o joelho em terra não vai mudar a situação. O segundo condutor poderia estar com a atitude errada, com xingamentos, com destempero, com desequilíbrio, mas ele não estava passivo, ele estava suado, sujo, fazendo o seu esforço. E aí ele fez por merecer a nossa ajuda. Então é só para ilustrar a temática da noite de hoje. Precisamos sim pedir, precisamos interagir com o Pai, mas temos que ter uma atitude proativa. Pedi e se vos dará, buscai e achareis,
Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. O nosso objetivo com essa palestra de hoje é justamente esclarecer a intenção motivadora do Cristo. Ele nos deu como roteiro, em busca da felicidade que tanto almejamos, a atitude construtiva, em prol da própria evolução. Nós somos os construtores do nosso futuro. Jesus utilizava de muitos verbos no modo imperativo. A leitura já até me facilitou. Não poderíamos deixar de falar. Por quê? Tanto imperativo. Aquele tipo que ordena, aconselha, convida a determinadas ações e comportamentos. Está nos ordenando, nos solicitando: ei, você, por favor, saia do seu automatismo que a vida diária te conduziu. Porque hoje nós temos comportamentos muito automatizados. Todos nós somos escravos do relógio, não é? A gente acorda, toma café correndo, leva o filho para a escola correndo, pega o engarrafamento e chega correndo no trabalho. E isso se repete ao longo de todos os dias da semana, a mesma rotina. E nós nos tornamos autômatos. Às vezes não mudamos o nosso modus operandi. Não estabelecemos uma conexão com a divindade. Estamos mergulhados em problemas, mas não paramos para pedir ao Pai um conselho, uma intuição, para sentir o divino que há em nós. Dentro de cada um de nós, na nossa morada mais profunda, tem um local onde Deus interage conosco. A centelha divina está dentro de nós. Precisamos, cada um à sua maneira, cada um ao seu modo, vivenciar essa experiência mística, vivenciar esse mergulho no eu interior e se comunicar com a divindade, se comunicar com Deus, pedir, buscar, procurar. Então, Jesus deve estar nos perguntando: que buscas hoje? Que tipo de buscas estamos empreendendo em nossas vidas? Quais as prioridades nós temos procurado? Quais as prioridades nós temos dado nessa nossa busca? Muitos homens supõem que, sendo Deus onisciente, sabe perfeitamente o de que carecemos, e tudo fará por nós, sem que precisemos pedir-lhe nada, nem dar-nos a qualquer incômodo. Eu sou filho de Deus, não tenho que importuná-lo. Ele sabe as minhas necessidades, não tenho que ficar pedindo nada. Primeiramente, o seu equívoco, a razão do pedir não é informar a Deus do que havemos mister, como assim? Do que é essencial para nós. Ele sabe. Nem lembrá-lo de algo que porventura tenha esquecido. Deus jamais esquece de nenhum dos seus filhos. Nenhuma das suas ovelhas, por mais desgarrada que seja, fica esquecida. Porque, de fato, Ele sabe de tudo ao nosso respeito. Não é pedir no sentido de lembrar. Com o pedir, essa atitude de pedir, confessamos a nossa indigência, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, o nosso atraso moral, emocional, fraternal.
diante do Pai. É um ato de humildade e fé. Às vezes, não pedir é uma demonstração de arrogância. Precisamos pedir com humildade e acreditar que tem um Pai zeloso que está olhando por nós em todos os momentos da nossa vida. Precisamos estabelecer essa conexão. Por quê? Assumindo essa postura mental, se assumíssemos essa postura de acreditar, de nos conectarmos com o Criador, teríamos melhores condições de receptividade. Teríamos condição de receber melhor o que a graça divina está preparando para atuar sobre nós, infundindo-nos o quê? Paciência, resignação, coragem. Se eu estou a 100 km por hora, correndo, não paro, não reflito, não faço uma prece, não desacelero, eu não consigo nem estabelecer essa vibração, sintonizar nessa frequência e deixar que a graça divina opere em mim, me intuindo, me auxiliando, me fortalecendo. Não basta, porém, pedir. Não é fazer igual o motorista do primeiro carro atolado. É preciso, em complemento, procurar e bater. Isto é, precisamos nos mexer. Precisamos suar a camisa, sujar de graxa, mas dar o primeiro passo para tirar o carro do atoleiro. Temos que trabalhar persistentemente até atingirmos o objetivo. Não é uma atitude esperando que Deus faça tudo, que seja o nosso provedor absoluto, sem que tenhamos que dar a nossa parte, a nossa contrapartida. Então, tem aqueles que não pedem, porque acham que Deus já sabe tudo, não precisa estabelecer esse elo, não precisa estabelecer essa sintonia. Há também outra classe de homens que, igualmente, nada pedem a Deus. Essa classe é dos que se julgam autossuficientes. Confiam apenas em si próprios. Julgam tudo poderem conseguir só com os recursos de sua inteligência e operosidade. Não acreditam em Deus. A minha vida, o que eu consegui foi com o suor do meu rosto, isso é balela, não estou nem aí para nada disso. Esses são os autossuficientes. Nós não devemos nos vincular a nenhum destes dois grupos. Não sejamos, portanto, nem dos que se mantêm apáticos, inertes, esperando que Deus preveja e proveja tudo para eles, e nem destes outros, arrogantes, presunçosos, que acreditam poderem prescindir na existência sem o auxílio de Deus. Deus é imensamente misericordioso e bom. Esse asterisco aqui eu coloquei só para lembrar. Aquele que se conduz de forma presunçosa e acha que Deus não tem nenhum papel na vida dele, não vai ser abandonado à própria sorte ou castigado por isso. Sabe por quê? Deus é um Pai amoroso. Nós que estamos aqui no planeta Terra, temos às vezes filhos delinquentes que, para comprar o seu entorpecente, roubam, agridem os pais, batem naquela mãezinha idosa, mas todo dia, no horário de visita da penitenciária, aquela mãe está lá. Ela não desiste daquele filho, por mais difícil que ele seja, por mais que ele a agrida com palavras, com atitudes. Deus iria nos abandonar à nossa própria sorte, apesar da nossa arrogância? Não, em hipótese alguma.
O que acontece é que todos estamos vinculados à lei de causa e efeito, estamos submetidos a ela. Se hoje tomarmos atitudes contrárias às leis de Deus, futuramente teremos que prestar conta. Isso não significa que fomos abandonados por Ele. Significa que estamos colhendo a semeadura que nós mesmos fizemos, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, deixando-nos conduzir pura e simplesmente pelo materialismo, sem nos permitir essa conexão com o divino, com o Pai, amorosamente justo, bom e misericordioso. Mas, quando fores pedir, pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias forças. Isso está no capítulo 25, no parágrafo 5. Esse capítulo traz duas máximas análogas que nós precisamos estudar e fazer a correlação. A máxima, buscai e achareis, ela é análoga do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Dê o primeiro passo, bata na porta. São princípios de duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso. O progresso é filho dileto do trabalho. Ambas são leis universais, são leis de Deus, imutáveis, às quais todos nós estamos e estaremos submetidos durante toda a eternidade. O trabalho é uma bênção, porque o trabalho nos faz desenvolver o nosso gênio criador. Existe na humanidade algo mais do que existe no reino vegetal, no reino animal. Nós, seres humanos, temos o desejo incessante de progredir, de melhorar. Eu faço o meu trabalho hoje, mas amanhã eu quero fazer melhor. Se hoje eu tenho esse recurso para oferecer dentro da medicina e amanhã surgiu outro, eu quero conhecer o outro, eu preciso estar aberto ao novo. Com isso, nós vamos avançando intelectualmente. Se o homem não tivesse inventado o fogo, não tivesse inventado a roda, quanto que nós ainda estaríamos atrasados? Mas a necessidade fez com que trabalhássemos arduamente. Fomos bem orientados, bem intuídos, fizemos o nosso progresso individual e com isso levamos a humanidade a progredir junto conosco. Até bem pouco tempo, nós trilhávamos o caminho da barbárie. Éramos bárbaros, não respeitávamos o direito de propriedade, não respeitávamos, não sabíamos conviver em sociedade. Hoje, quando olhamos a nossa sociedade tão doente, tão desajustada, ainda sentimos que precisamos melhorar muito. Mas olha, 1 século, 2 séculos atrás, volta na Idade Média. Hoje já não queimamos ninguém nas fogueiras só porque pensam diferente de nós. Já conseguimos evoluir muito. E essas máximas estão interligadas. E essa necessidade dessa postura ativa, guiada pela intuição celestial, é fundamental para que continuemos a progredir nessa estrada da civilização. E essas duas máximas satisfazem, essas duas leis satisfazem duas necessidades. O alimento material, eu tenho que buscar
procurar, trabalhar para o meu sustento. E ao mesmo tempo, eu me conecto com o Pai e peço para Ele intuição, sabedoria, auxílio, resignação. Eu peço ao céu que me ajude. Então, eu também tenho o alimento espiritual. Pelas suas pesquisas, a inteligência do homem se engrandece. O moral se lhe depura. Porque, à medida que nós avançamos intelectualmente, à medida que o nosso senso crítico se desenvolve, é inevitável que nessa esteira da evolução intelectual também aconteça a evolução moral, mais difícil para nós, mais lenta para nós. É o que eu digo. Como que eu vou vivenciar, colocar em prática o Evangelho se eu não conheço? Eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso refletir. À medida que esse conhecimento for sendo assimilado, ele vai influenciando a minha maneira de agir. Ele vai influenciar as minhas decisões. Ele vai pautar a minha conduta ética, a minha conduta no trabalho, a minha conduta na família, a minha conduta social. E aí, consequentemente, a evolução moral também vai acontecer. Voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material. E depois desta, à civilização moral. Não dá para fazer tudo de uma vez. Nós estamos na estrada, estamos progredindo. Não trabalhar. Então eu vou esperar que o Pai Celestial seja o meu provedor absoluto. De maneira alguma. Isso até, trabalho na área de neurofisiologia, faz parte da fisiologia do seu organismo. Se você não trabalhar com o corpo, seus membros vão se atrofiar. Precisamos estar em constante movimento para que nossas articulações se movimentem, para que nossos músculos se contraiam, para que o sangue seja oxigenado, para que todo o metabolismo do nosso corpo se processe. Precisamos estar em movimento, em atividade. Não trabalhar com a inteligência. O que aconteceria? Se ficássemos só simplesmente orando, no estado profundamente meditativo, contemplativo, e só esperando que tudo caísse ao nosso colo. O nosso espírito permaneceria na infância. Porque são as lutas, são as decepções, são os fracassos. É tentar uma vez e não conseguir, é tentar a 10ª vez e conseguir mais ou menos, é tentar a 20ª vez e ter êxito. É isso que nos transforma, é isso que nos traz aprimoramento. Nada na vida vem sem um esforço. Essa resignação, essa persistência, nós precisamos ensinar aos nossos jovens. Os jovens de hoje estão muito acelerados, extremamente imediatistas. Se não conseguiu, não joga para lá. Não tem paciência, não quer tentar de novo. Não tem dificuldade em lidar com o desafio. Precisamos desacelerar, precisamos nos esforçar. Nada vem sem o esforço. Serás filho de tuas obras. Não dá para ficar inativo. Por esta razão, da necessidade do trabalho, trabalhar é uma necessidade,
Os espíritos não poupam os homens do trabalho e das pesquisas. A ciência sempre nos apresenta novos desafios. Se hoje surgiu um vírus, foi lá, descobriu uma vacina, amanhã já tem outro vírus, outra doença, e nós somos desafiados o tempo todo. As descobertas que tanto nos ajudam também são muito importantes. Precisamos avançar tecnologicamente, que isso vai fazer a nossa qualidade de vida melhorar, consequentemente, vai melhorar, impactar positivamente a multidões. Das invenções, das descobertas científicas, das inventividades, tudo que nós conseguimos ao longo do tempo, em termos de tecnologia, né, de automação industrial, o quanto que isso melhorou a qualidade de vida de todos os habitantes do planeta. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Outro imperativo. Mas tem que andar, tem que levantar, tem que agir. Ajuda-te, do ponto de vista moral, nós podemos pedir luz para clarear o caminho, forças para resistir ao mal, assistência dos bons espíritos, boa intuição, estarmos serenos para conseguirmos estabelecer essa conexão e podermos captar esses insights maravilhosos que a espiritualidade nos manda, mas que às vezes estamos tão acelerados, num comportamento tão automatizado, que a gente não consegue, não nos atinge essa ajuda, não nos atinge esses conselhos. Nós não conseguimos interagir. Mas vamos pedir, vamos estabelecer essa sintonia psíquica, mental, emocional, de humildade, de confiança, que aí sim iremos receber. Agora nós vamos para uma outra parte. Observai os pássaros do céu. Eu trouxe o texto do Evangelho, que ele é de uma poesia, de uma beleza, que não dá para falar por ele, sem realmente refletir. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Uma paradinha aqui, só para a gente responder aquela pergunta. O que buscas hoje? Que tipo de tesouro eu estou procurando acumular nessa minha existência? Aonde eu estou deixando o meu coração? Buscar e estabelecer prioridades. Como nós falamos terça-feira aqui na palestra sobre família. Priorizar o estar com os filhos, o convívio familiar, a fraternidade, a amorosidade. Esses são os verdadeiros tesouros. São a eles que devemos prender os nossos corações. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Observai os pássaros do céu, não semeiam, nem ceifam, nada guardam em celeiros,
mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Para encerrar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, começando no versículo 19 e indo até o 34. Agora aqui nós vamos fazer uma parada. Esses slides, eu faço questão de trazer essas imagens para ir suavizando o nosso sentimento, para a gente ir estabelecendo essa conexão. E para a gente avaliar quanto Jesus era contemplativo, de trazer o exemplo dos pássaros do céu, dos lírios dos campos. Por quê? Nós hoje nos endividamos tanto, né? Querendo roupas de marca, e às vezes nos escravizamos tanto por causa de uma etiqueta. E isso não é necessário. Isso não é o que realmente importa. Jesus disse que nós deveríamos aprender com os lírios, porque não importa se ele está num jardim ou se ele está num pântano. A beleza é a mesma, o perfume é o mesmo, a suavidade é a mesma. E não importa se esse lírio vai ser cortado para alegrar uma festa ou para enfeitar um velório, um ambiente triste. Ele se resigna a prestar a função a que a natureza o destinou. O perfume não vai mudar, se for para alegria ou se for para tristeza. Então, esse capítulo, ele nos convida a essa reflexão suave, que nós temos que realmente priorizarmos as coisas simples e não nos violentarmos, nos emaranharmos em compromissos financeiros que às vezes nós não vamos dar conta de cumprir e que vai nos angustiar, vai nos desestruturar o nosso eu interior, o nosso núcleo familiar. Interessante que nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, qual era o contexto que Jesus trouxe essa fala? No capítulo 6, Jesus estava voltando. Ele tinha se retirado para passar os dias em prece, retirado com ele mesmo. Quando ele volta desse período de oração, de interiorização, um dos discípulos os pede a ele: Mestre, nos ensina a orar. Eu também quero aprender a rezar. Eu também quero me aproximar de Deus. Aí nesse capítulo 6, no versículo 7, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que nós também fizemos uma palestra aqui falando do Pai Nosso, deve ter uns 2 meses. E aí, logo em seguida, no mesmo capítulo, ele continua na mesma temática, ensinando os discípulos que existe uma solicitude divina, mas que nós temos que ter uma postura para acessar essa divindade, estabelecer essa comunhão. E por isso, esses dizeres são assim tão suaves, porque no próprio Pai Nosso, ele nos ensina: o pão nosso de cada dia. Não precisa ficar ansioso, ficar preocupado. Faça a sua parte com responsabilidade e acredite na providência divina. Novamente a pergunta:
para a gente rever, para nós reavaliarmos os nossos valores. O que eu tenho buscado? Quais são as nossas prioridades? Temos que nos perguntar o que andamos buscando, não só no aspecto material, mas também temos que nos perguntar o que nós estamos buscando para a nossa vida no campo mental. O que nós estamos buscando para a nossa vida, alimentando em nossos pensamentos, alimentando em nossos sentimentos. O que eu tenho trazido, o que eu tenho buscado, que carga eu tenho colocado aqui nos meus ombros, que tipo de energia eu tenho buscado para dentro do meu lar. Então agora vamos entender um pouquinho essa fala do mestre. Quando ele nos pediu para observar os pássaros do céu, ele quis nos dizer: calma, não se inquieteis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ele não está pedindo para nós negarmos a previdência. Temos que ser previdentes, precavidos. Não podemos gastar hoje tudo o que ganhamos ontem. Precisamos ser previdentes, preparar o futuro, sermos conscienciosos e responsáveis. Não podemos negar a necessidade do trabalho. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. E precisamos trabalhar, porque precisamos contribuir para o progresso. O nosso progresso individual e o progresso coletivo. Então, não é negar, não é deitar eternamente em berço esplêndido, fazer igual um passarinho abrindo o biquinho e esperar que a comidinha vai cair do céu. Não é isso. Mas é o equilíbrio. Trabalhar, poupar, não se violentar. As consequências, se nós negássemos a necessidade do trabalho e de sermos previdentes, nós iríamos permanecer no primitivismo e na inatividade. Estaríamos lá ainda, não teríamos nem sequer inventado o fogo ou a roda. Mas o que o mestre quis nos dizer com esse exemplo é que saibamos aceitar o que nós temos, contentar-se com o que nós temos, bastar com o necessário e não reclamar o supérfluo. Hoje a gente não se contenta, sempre queremos mais, e isso nos desestabiliza, não só a nós, mas também todos que estão à nossa volta. Aceitação com equilíbrio. Se nós aceitássemos o que nós temos, se nós buscássemos viver de forma mais equilibrada, haveria mais fraternidade entre os povos. Haveria alimento suficiente para todo o planeta. Hoje nós vemos uma distribuição de riqueza ainda tão desigual. O Brasil, então, nos últimos 2 anos, o que nós mais ouvimos e vemos é o que a ganância desmensurada de uns acarreta como consequência na vida de outros. Pessoas hoje que não têm medicação, não têm acesso à saúde, crianças que não têm merenda nas escolas, porque milhões e milhões foram desviados por esse desequilíbrio, a falta de fraternidade. Se tivéssemos equilíbrio nas nossas posses, não haveria tanto sofrimento. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais.
e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. O que a terra produz alimentará todos os seus habitantes, desde que sejam administrados pelas leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. O que sobra na mesa de um, o que estraga às vezes em nossas casas, faz falta em outra mesa, em outra família. O supérfluo cobre a insuficiência. A riqueza que nós temos, ela é capaz de produzir para todos. Se tem tanto desequilíbrio, tanta desigualdade, é porque nós ainda não conseguimos contentar com o necessário e equilibrar as nossas buscas e equilibrar os nossos desejos e lembrar que somos todos partes de uma família universal. Estamos todos interligados numa grande teia. O fluido cósmico universal nos mantém todos interligados. Toda e qualquer atitude de um, em maior ou menor proporção, vai impactar os outros. Não adianta olhar só para o meu próprio umbigo. Eu tenho que dar a minha parcela. Mas, para reformarmos o mundo, temos que começar por nós, não é assim? Não é de fora para dentro, é o contrário. É de dentro para fora. Se eu conseguir ressignificar a minha busca, se eu conseguir fazer isso no meu núcleo familiar, com todos que estão à minha volta, eu já vou estar contribuindo, eu vou estar dando a minha parcela. Então, chamar a nossa atenção para o consumo excessivo. Que tal se a gente fizer um propósito de avaliar tudo que tem de supérfluo na nossa vida, nas nossas gavetas, nos nossos armários em casa? Começa por aí. E faça um propósito de ressignificar realmente o que é necessário e o que é supérfluo. E aí, tente separar alguns minutos do seu dia para estabelecer uma oração, para fazer uma prece, estabelecer uma conexão com a divindade. Bem, eu fiz um propósito que eu vou baixar os meus gastos, aí eu vou trabalhar um pouco menos, vou tentar sair do trabalho mais cedo e vou achar um horário no meu dia para sentar e simplesmente apreciar um pôr do sol, olhar os pássaros no céu, lembrar do que Jesus falou e me sentir próximo dele e lembrar que dentro de mim tem uma morada do Pai, que eu posso acessar a hora que eu quiser. O curioso é que nós, quando estamos em dificuldades, né, se a empresa está em dificuldade, a gente logo solicita o quê? Uma consultoria, né? Aí vai o consultor, estabelece todo um plano de ação, de atitude, de mudança, de medidas, para que a saúde financeira daquele estabelecimento melhore. E aí, geralmente, essas consultorias são de alto custo, né? Nós temos a consultoria divina gratuitamente dentro de nós, na hora em que nos dispusermos a bater na porta, a procurar. Essa porta vai se abrir para nós. Não se esqueçam disso. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o que eu disse é de dentro para fora. Não se decretam em leis. O egoísmo aí sempre imperará. Cabe
ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Como é que o Espiritismo vai fazer isso? Possibilitando a cada um de nós as ferramentas necessárias para a nossa reforma íntima. Não tem outro jeito. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado pela violência. Hoje o é pela brandura. Então, cada vez mais, nós teremos uma comunhão, uma convivência mais pacífica, mais branda, mais amorosa entre nós, entre os povos, entre as nações. Essa é a senda evolutiva que todos nós estamos destinados a trilhar. Não tem outra opção. Você pode evoluir de uma forma mais reta e rápida, ou pode fazer um monte de zigue-zague no seu caminho evolutivo. Mas você vai evoluir. Não vai ficar parado, não vai ficar estacionado. A cada encarnação sua, a cada existência, por mais renitente que você seja, você vai sair diferente do que entrou. Vai desencarnar melhor em vários aspectos do que quando da sua encarnação. Bem, para terminar, eu trouxe uma mensagem final, para que a gente possa ir refletindo, ressignificando, entendendo que Jesus não nos dá puxão de orelha. Ele apenas nos mostra o caminho a seguir. E hoje, esses ensinamentos foram de uma forma muito suave, mas muito firme, no imperativo. Ou seja, eu não estou pedindo para vocês não, eu estou ordenando. Você quer? Então faça. Levante-se, mostre que você tem uma postura, uma atitude construtiva, proativa, que eu vou abrir a porta. Mas você tem que se levantar e pegar na maçaneta. Então vamos terminar com essa mensagem. Buscai a paz, buscai a luz, buscai, buscai, buscai. Buscai e achareis. Achareis a compreensão, achareis a união, achareis o amor. Buscai e achareis. Com fé, tudo aquilo que buscais, achareis, cedo ou tarde, sem pressa. Com fé no vosso objetivo, com perseverança no vosso caminhar. Com amor no vosso andar, no andar com tranquilidade e calma, em direção à luz, a luz que ilumina o vosso caminhar. Que Deus, nosso Pai, possa vos guiar até o vosso objetivo. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Eu estou com a alma jubilosa, porque hoje, até o meio-dia, eu estava com muita febre, me sentindo muito mal. E tomei um coquetel de medicamentos e falei, Senhor, eu ponho em vossas mãos. Se até 4 horas eu não estiver conseguindo ficar em pé, eu vou ter que apelar para um plano B e pedir alguém para fazer a palestra. Mas Deus é tão misericordioso, Ele sabe todas as nossas necessidades. Talvez hoje eu não esteja na minha melhor forma física, com aquela empolgação habitual, mas a tarefa foi cumprida. Que Jesus nos abençoe e nos dê a todos uma excelente semana.